Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo falando a respeito do fogo no rabo, meu Renault Clio 1.0 16 válvulas Authentic. Vamos falar um pouco a respeito dos quase 4 meses dele comigo. Bom, já era para eu ter feito esse vídeo quando ele tinha feito os 3 meses, né? Normalmente eu faço de 3 meses, depois de 6 e 1 ano. Mas eu acabei esquecendo e também a falta de tempo não deixou. Peço desculpas. Mas tem sido uma experiência bastante agradável. Eu fico pensando como é que eu não descobri o Clio antes. Eu acho que se eu tivesse tirado um Clio lá em 2014, antes do Logan, se duvidar, até mesmo na época do Jaque J3, se eu tivesse tirado um Clio como eu queria na época, que era o carro que eu podia pagar à vista, eu acho que eu nunca teria trocado de carro, porque é muito bom, é muito gostoso de dirigir. Isso eu estou falando um carro que não tem direção hidráulica, tem um motor 1.0, ele não tem nada, ele não tem nenhuma trava elétrica nas portas, ele não tem vidros elétricos, não tem nada. Talvez as partes que eu acho piores nele sejam os freios, que poderiam ter a adição do ABS, né, que isso eu sinto falta, e talvez o controle de tração e estabilidade, que sim, esses Clios poderiam ter. A plataforma dele já deixava isso lá em 99, tá? Para a Europa, né? Nós estamos falando de América Latina. Mas assim, os hermanos argentinos tiveram nas versões 2.0 dele, né? Enfim, tem sido um carrinho muito bom. Ele é suave, ele tem boa força em baixas rotações. Você tem que saber utilizar muito o câmbio, obviamente, né? Afinal de contas, é um motor 1.0, ou seja, não é aquela coisa das mais adequadas em termos de potência. 16 válvulas, ou seja, multiválvulas, que normalmente já tem o torque lá em cima, né? Na faixa mais alta do conta-giros, e ainda por cima 16 válvulas da década de 90. Então, que gosta realmente de girar, que não tem nem variador de fase, não tem nada disso, né? Ele é um motor, entre aspas, seco nessa parte, né? Mas é muito gostoso de guiar. O escalonamento de marchas dele foi muito bem feito, né? Você tem as marchas bastante longas, então isso se torna um conforto no trânsito, porque você não precisa ficar trocando tanto de marcha na hora do ano e para. Às vezes você bota a primeira marcha, você vai até 20, 25 km, você ainda está a 2.500, 2.600. Então você ainda não está precisando jogar uma segunda marcha, isso quando o trânsito está parando, né? Então é muito cômodo. E quando você está em velocidade de cruzeiro, a 100, 110, 130, dá para viajar tranquilamente a 130 km, 140, porque é um carro que tem um chão muito forte. Ele vai em rotações baixas, ele a 100 km está só 3.200, o que para um carro 1000 é muito pouco, né? Se nós formos considerar, né, isso. Então é muito legal, é muito cômodo. E uma coisa que está me intrigando nele é que eu ainda não consegui achar o limite dinâmico dele. Eu sempre gosto de achar isso nos carros para eu saber até onde eu posso ir com o carro. E eu ainda não consegui descobrir isso, porque normalmente o limite dinâmico ele começa a aparecer quando o carro começa a cantar pneus numa curva, quando você começa a sentir a frente saindo loucamente ou a traseira. E ele não faz isso. Às vezes eu escancaro com ele, forço ele, mas o carrinho tá ali colado no chão. É assim, assustador, é impressionante. Isso me lembra muito o Fiesta, né, que eu usava no trabalho. Então assim, é muito bom. É muito bom mesmo, é muito cômodo. Então assim, só tem algumas diferenças. Quando liga o ar-condicionado perde potência. Mas aí você, ao invés de trocar entre 1.500 e 2.500, que é o que eu faço, sem o ar, você passa a trocar de 2.500 a 3.500 e ele compensa a diferença. O ar-condicionado dele gela muito, tá? Porque eu acredito que o mesmo sistema do Logan e do Sandero é usado no Clio, e ele tem um habitáculo interno muito menor, então é muito rápido a forma com a qual ele consegue gelar, né? Então isso é uma parte muito positiva. Eu não sinto falta nenhuma da direção hidráulica. Eu acho a direção dele bastante precisa, inclusive.
eu pude comparar com a do Palio Fire que o meu pai teve, que também não era assistida. O carro era 0 km e já tinha uma folga na direção. E ela endurecia quando você chegava no meio do curso da direção. Essa não, ela é perfeita. É um carro muito bem executado, um carro que realmente vai deixar saudade, né? Afinal de contas ele acabou de sair de linha. E eu me arrependo de não ter conhecido o Clio antes, sabe? Porque ele está atendendo perfeitamente a demanda que eu tenho. Talvez é aquilo que eu falei, né? Além do ABS do ESP, um câmbio automático seria legal? Seria, com certeza, um conforto a mais, né? Mas nem isso eu tenho sentido muita falta. E olha que eu sou reclamão com câmbio, tá? Porque a posição do câmbio para o volante é muito boa, ele é muito perto do volante, então você não precisa se esforçar muito, né, para trocar as marchas, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho realmente gostado muito do Clio. Eu super recomendo, se vocês têm um interesse em comprar um Clio, você não tem mais de 12, 15 mil reais para comprar um carro, compra um Clio que você vai ser feliz. E pode comprar 1.0, porque você vai andar. Tem que saber usar o raio da caixa de marchas. Sabendo utilizar bem a caixa de marchas, você vai longe, porque o carrinho anda bem. Você pensa, principalmente o meu ele tem 80 cavalos e 10,5 kg de torque. Pode parecer pouco, só que se nós formos fazer a equação do peso dele, que é em torno de 800 e poucos quilos, ele tem quase que 10 cavalos por quilo. Ele tem uma equação muito boa de peso-potência. Eu fico imaginando como é que não eram os Clios 1.6 com um K4M de 110 cavalos. Aquilo deve voar. Deve ser impressionante. Então o RS, né, 182 com motor 2.0, imagina, deve ser incrível a sensação, porque é um carro extremamente grudado no chão e que anda bastante, né? E é um carro prático porque você entra e sai no trânsito com muita facilidade, né? Ele é rápido, ele tem reações muito rápidas, ele reage bem ao volante, é muito gostoso de dirigir. Tem sido uma experiência muito boa e bastante econômico. Eu acho que o Renault Clio ele me conquistou mesmo. Acho que ele vai ficar comigo por um bom tempo. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Acho que o Clio conquistou meu coração de verdade. Tem sido um carrinho muito gostoso mesmo.